É comum nós escutarmos índices de produção no mercado. Isso é, quantas peças eu devo fazer por pessoa dentro da minha linha de produção, dentro da minha empresa. O importante é quando nós vemos esse índice, ou tomamos contato com esse índice, é procurar entender ele um pouco. Porque às vezes a pessoa, ou a entidade, ou a instituição que te dá esse índice, ela te deu dentro de certos parâmetros que talvez você não esteja entendendo ou não esteja sabendo. Então é interessante que você, quando tome conhecimento desses índices, que você entenda qual é a abrangência desse índice. Isso é, de onde aonde esse índice compreende do teu processo de produção. Isso é só no processo de costura? É só no processo de costura e acabamento? É após o corte até a embalagem? Qual é a amplitude, qual é a abrangência desse índice? Outro ponto que você deve conhecer é, esse índice foi calculado somente com mão de obra direta ou também a mão de obra indireta? Isso é, esse índice foi calculado com o número de pessoas só da função de produção, isso é, só de costureiras? Foi considerado costureiras mais auxiliares? Foi considerado costureiras mais auxiliares, mais supervisão, mais distribuição, mais encarregados, mais gerentes? Qual é a abrangência desse índice em relação ao quadro de pessoal que ele está tomando? Esse índice, ele estabelece um modelo, isso é, a que modelo ele se refere, a que modelo de roupa ele se refere? Ele se refere a um modelo de roupa exatamente igual ao que você quer comparar? Ou tem uma operação ou outra, ou um detalhe ou outro no produto que não é igual? Você precisa conhecer qual é a referência de modelo desse índice. Também é interessante que você entenda qual é a tecnologia que esse índice está abrangendo. Isso é, que máquinas ele abrange? Ele abrange máquinas de pregar bolso, abrange máquinas de filigranas automáticos, abrange máquinas de passar bolso, é tudo manual, as máquinas são de corte de fios, não são de corte de fios. Isso é, qual é a tecnologia que ele está considerando em termos de equipamento e em termos também de aparelhos e dispositivos que auxiliam o processo produtivo. Que tipo de tecnologia ele está compreendendo? Então veja, esses índices também, eles trazem dentro de si uma organização que eles foram tomados, um processo que eles foram tomados, condições de trabalho, né? Então esses índices eles representam tudo isso. E para que você entenda esse índice, o ideal é que você também conheça os parâmetros sobre os quais ele foi gerado, para que você possa fazer um bom uso desse índice. Bom, imaginando que esse índice ele traduz as condições ideais de produção, isso é, ele traduz o melhor processo, uma costureira bem treinada, postos de trabalhos organizados, onde tudo está ao alcance das mãos do operador, espaço ideal, né, de alimentação e descarte, organização de trabalho, né, ambiente de trabalho com ventilação, iluminação, condições ideais do material que chega, isso é, a costureira no momento de execução não tem dúvida, não precisa ficar puxando, esticando, ajeitando a coisa de peça para peça, né? Você tem as condições de manutenção do equipamento bem realizada, de regulagem bem realizada, a manutenção preventiva, corretiva, isso é, esse índice traduz o ideal. O correto é que esse índice traduza o ideal, porque ele vai te dizer qual é o ideal de produção daquele modelo em si, com aqueles parâmetros. Então esse índice, ele te diz o quão grande o gramado do vizinho é verde, né? O quão grande é verde o gramado que está longe de você. Agora, ele simplesmente não é um índice que em si diz alguma coisa. Por quê? Porque você não pode pegar esse índice e comparar com o que você tem atualmente e dizer o seguinte: eu sou ruim, meu gerente de produção é ruim, meu supervisor é ruim, a minha costureira é ruim. Eu não posso fazer essa avaliação
Porque como nós dissemos, existem inúmeras variáveis que resultam nesse índice e não depende exclusivamente da sua equipe que conduz a sua produção. Então, o índice, esse índice que você encontra, que é o índice ideal, standard, padrão, né, não diz muita coisa a você, né, não diz muita coisa ao que você realiza hoje. Não te dá ferramentas para que você possa atuar, né? Agora, se você tem esse índice ideal de produção e você tem o índice potencial de produção, isso é, você, dentro das condições que você tem, dentro do equipamento que você tem, do treinamento que você tem, do ambiente de trabalho que você tem, da tecnologia que você possui, você tem um potencial de produção. Então veja, existe o índice ideal de produção que você toma no mercado, entendendo as variáveis desse índice. Aí tem o índice que você possui do potencial de produção da sua fábrica. O que esses dois índices dizem então? Bom, o potencial em relação ao ideal diz o quão distante as condições que você tem de produção está do ideal. Então você tem aí um gap, né? Você tem um espaço de melhoria para a sua empresa, para o seu processo produtivo. Então você precisa entender e analisar quais são as variáveis que você pode melhorar para chegar naquele índice. Então é um processo de gestão de produção, de gestão de melhoria, de gestão de aperfeiçoamento do teu processo atual, gestão das suas condições de trabalho atual. É um índice mais abrangente, de mais administração da empresa, de mais gestão empresarial. Aí você tem um outro índice, que é o índice real, né? Quantos de peça você produz por pessoa dia, comparado o modelo e a abrangência do processo, né? Sempre considerando que você está no mesmo modelo e na mesma abrangência. Então aí você tem um índice real. Bom, chegamos a 3 índices então. Você tem o índice ideal, o índice potencial e o índice real. A distância do seu índice real para o seu índice potencial realmente é gestão de rotina. Isso é, o que acontece na sua rotina que não permite que você alcance o seu potencial. Então é a gestão da rotina de produção. É a falta, o erro que são cometidos durante o processo, o desequilíbrio na produção, a imprevisibilidade, são as coisas que acontecem ao acaso. Então aí você tem a gestão da rotina, aonde sim, você pode cobrar a tua equipe de gestão de produção, encarregado, gerente, supervisor, para que as coisas aconteçam, para que o seu potencial seja atingido. Então é a gestão de rotina. Porque você sabe o seu potencial, dentro das condições que você tem, e você quer que o dia a dia, né, que o resultado chegue nesse potencial. Então, temos 3 índices: ideal, potencial e o real. A diferença do real para o potencial é a gestão de rotina, isso é, a tua equipe que conduz a sua produção, o quão eficiente é de resolver problemas do dia a dia, do cotidiano, né? Das imprevisibilidades que acontecem no processo produtivo que você tem previsto. E a distância entre o potencial e o ideal está nos processos de melhoria, isso é, a gestão empresarial que vai buscar melhorias nas condições atuais de produção, para que eu aumente o meu potencial e, lógico, aumente também o meu real na busca constante de aperfeiçoamentos na rotina. Então esses 3 índices são fundamentais. Ter um deles só não resolve nada. Ter só o índice de melhoria é simplesmente o índice de ideal de produção, aqueles que se fala no mercado, é simplesmente dizer para você o quão bom é o gramado do vizinho. Só isso, né? O quão bom seria, mas não te diz nada. O potencial de produção, sozinho, também fala, olha, o quanto eu estou longe, quanto a minha equipe de produção é produtiva ou não. Mas não diz, não aponta o potencial de melhoria que você pode ter.
né? E ter somente o real, simplesmente é ver o que você faz. Se é bom ou ruim, não dá para julgar. Então o ideal é que você tenha esses 3 índices. O standard, isso é, o índice que o mercado diz ou aponta como ideal, o potencial que você levanta na sua empresa e o real que você apura dia a dia no resultado do teu trabalho produtivo. Como obter esses índices de potencial de produção e real de produção? É muito difícil dizer de maneira genérica, né? O ideal é que você tenha alguém, ou contrate alguém, ou tenha na sua empresa, alguém que levante realmente qual é o potencial de produção da tua empresa. E aí, mediante esse potencial de produção, que é o índice mais importante que eu imagino que uma empresa deva ter, é que você vai poder tomar ações de melhoria da rotina e ações de melhoria na gestão do processo produtivo. Espero que eu tenha esclarecido, né, esses pontos, e que quando você vai conversar, né, entre empresários ou vai trocar informações, você realmente, quando fale em índices, saiba exatamente o que a pessoa está te dizendo e defina muito bem o que você está falando, para que não haja confusão, né? Para que não se pegue simplesmente um índice de mercado, chegue na fábrica e cobre do encarregado, da costureira, que fulano faz e você não faz, né? Mas nós temos que entender que fulano faz mediante algumas condições. E eu vou dizer às vezes, né? Fulano faz que faz e não faz, né? Então é difícil tomar alguma decisão, ter algum juízo de valor, se nós não conhecemos o nosso real potencial de produção. Conheça o seu real potencial de produção, levante ele para que você possa tomar ações, né, de melhorias de rotina e de melhorias de processo. Se você não tiver isso, simplesmente está no teu feeling, está na sua capacidade de sentir, de entender e de acertar, né? Não esqueça que a gestão se faz com dados, né? Não se faz com percepções, se faz com dados. E os dados é que vão te direcionar aonde você deve agir. Que muitas vezes o nosso coração, o nosso sentimento é muito enganoso. Obrigado, até a próxima. Até mais.